Fala moçada, beleza? Vamos fazer a resolução hoje da prova da FUVEST deste ano 2021, dessa última provinha. Então, qualquer coisinha depois vocês mandam um recadinho para mim, qualquer dúvida eu explico para vocês, tá joia? Vamos lá então. Seguindo a resolução aqui, ó. Primeira questão, questãozinha de função aí, galera. Nessa questãozinha de função, está falando de duas funções, uma função quadrática e uma função do primeiro grau. E ele colocou como condições que seus gráficos se interceptam quando e somente quando, ou seja, ele quer saber quando que vai haver interseção entre os dois gráficos. A gente tem que entender aqui, ó, uma condição básica que é a seguinte: nós estamos falando de uma função quadrática e de uma função do primeiro grau. Uma função quadrática, como o a é positivo, com a cavidade voltada para cima, e uma reta crescente, porque o a também é positivo. Nessa condição de uma parábola com a cavidade voltada para cima e uma reta crescente, a interseção das duas pode se dar de três maneiras, certo? Eu posso ter a reta cortando a parábola em dois pontos, eu posso ter a reta tangenciando a parábola, ou eu posso ter a reta não interceptando a parábola. Então, eu posso ter essas três condições aqui, ó, certo? Quando a gente fala de interseção entre funções, a gente está falando em igualdade dessas funções. Onde que uma função vai ser igual a outra? Então, essa palavra-chave aqui, interseção, vem de igualdade de funções. Então, eu preciso igualar minha função f com a minha função g. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. C mais x ao quadrado igual a x. Quando eu faço a igualdade de duas funções, pessoal, eu caio num tipo de equação, que neste caso é uma equação do segundo grau. Dependendo dessas funções, poderia cair na equação logarítmica, no exponencial, numa irracional. Caiu numa equação do segundo grau. Equação de segundo grau, ela tem o que nós chamamos de discriminante, que é o nosso delta, que ele define aqui, ó, a quantidade de raízes que essa função tem, que essa equação tem. Se essa equação ela me dá duas raízes diferentes, quer dizer que ela me dá duas soluções, quer dizer que essa reta vai cortar a parábola em dois pontos, delta maior que zero. Se ela me der apenas uma solução, ou duas soluções iguais, quer dizer que eu vou ter apenas um ponto de interseção, delta igual a zero. Se o delta for negativo, eu não vou ter soluções. Se eu não tenho soluções, eu não tenho interseção entre a reta e a parábola, certo? Então, são as três situações que pode acontecer. Como eu quero que aconteça a interseção, eu estou falando desses dois casos, de maior que zero ou igual a zero. Quero que aconteça, não interessa a quantidade de interseções, mas tem que ter interseção. Então, eu tenho que colocar a condição aqui do delta se é maior ou igual a zero. Aí eu vou estar usando a formulazinha do delta. B ao quadrado menos 4ac tem que ser maior ou igual a zero. Nós temos aqui o valor do a, temos o valor do b, que é menos 1, e o valor do c, que é o próprio c. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que multiplica o c, e isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, 1 maior ou igual a 4c, certo? Peguei esse menos 4c, já joguei para o outro lado. Pessoal, esse 4 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 1 sobre 4 maior ou igual a c. Pessoal, se 1/4 é maior que o c, isso quer dizer que o c é menor que 1/4. Então, menor ou igual a 1/4. Já temos a nossa condição aqui, ó. Letra A. Beleza? Falou de interseção entre funções, faz igualdade. Certo? Fez a igualdade, vai cair numa equação. Aí você vai resolver essa equação, dependendo do número de soluções que tiver essa equação, é o número de pontos de interseção que você vai ter entre as duas funções. Beleza? Show!
Outro exercício de função aqui, só que um exercício muito mais simples. Muito mais simples. Ó, qual dos gráficos representa a relação de grandeza entre x e y, em que y sempre diminui à medida que x aumenta? Quer dizer, eu aumento o valor do x, o y diminui. Um exemplo clássico isso aqui de uma função decrescente. Função decrescente. Como é sempre, quer dizer que essa função ela tem que ser sempre decrescente. Das minhas alternativas aqui, a única função que é sempre decrescente é a letra E. Ó, constante, decrescente, constante, decrescente, crescente, crescente, decrescente e essa aqui totalmente decrescente. Então, se aumenta o x, o y diminui, função decrescente. Se eu aumentasse o x e o y aumentasse também, ou diminuísse o y também diminuísse, aí a função seria crescente, certo? Relação inversa, função decrescente. Só isso. Questão que não pode errar, hein, galera? Olha essa funçãozinha aqui, ó. Essa questão 3 agora, de análise combinatória, olha lá. Um aplicativo de videoconferência estabelece para cada reunião um código de 10 letras, usando um alfabeto completo de 26 letras. A quantidade de códigos distintos possíveis está entre quais valores? Pessoal, são 10 janelinhas, você tem 26 opções para cada janelinha. O código, você sabe que depende da ordem, a ordem dela interessa, certo? E a natureza das letras que você coloca nele também me interessa. Tranquilo? E pode ter repetição, não tem problema ter letra repetida. Então, por isso que você vai ter lá, ó, 10 janelinhas e você tem 26 opções em cada janelinha. Então, na hora que eu multiplicar tudo isso aqui, vai dar 26 elevado a décima. Aí eu preciso saber a ordem de grandeza disso aqui, entre quais potências de 10 que vai estar esse valor 26 a décima. Você não vai querer fazer isso na mão, nem na calculadora, não vai dar certo, beleza? Então, o cara te deu a dica de você usar o logaritmo. Ele deu o logaritmo de 13 na base 10, deu um logaritmo decimal. Então, a gente vai trabalhar com logaritmo decimal. Ah, como assim? Eu vou pegar isso daqui e igualar um determinado valor, que eu vou chamar de x. 2 elevado a décima igual a x, certo? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e aplicar logaritmo. Se 2 a décima é igual a x, então quer dizer que logaritmo de 26 a décima é igual ao logaritmo de x. Eu vou escrever aqui, ó, para ficar fácil, ó. Log de x é igual a log de 26 elevado a décima. Aí eu vou aqui agora, pessoal, para as propriedades de logaritmo. Primeira propriedade, propriedade do tombo. Ó. Se eu tenho uma potência no logaritmando, eu posso descer o expoente da potência multiplicando esse logaritmo. Então, primeira coisa, então, vou descer o expoente multiplicando. Vai ficar 10 logaritmo de 26. Só que eu não conheço o logaritmo de 26, eu conheço o logaritmo de 13. Mas eu sei que 26 é o dobro do 13, então eu vou ter isso aqui, ó. 10 que multiplica o logaritmo de 26, que é a mesma coisa que 2 vezes 13. Existe propriedade, pessoal, para multiplicação de logaritmo, no logaritmando. Se eu tenho uma multiplicação no logaritmando, eu posso decompor isso aqui numa soma de 2 logaritmos. Então, eu posso ter o seguinte, ó, log de x é igual a 10, que multiplica. Aí eu vou ter aqui o log de 2 somado com o log de 13. Beleza, eu tenho o valor do log de 13, 1,114. O log de 2, ele não te deu o valor, mas você tem que saber o log de 2 e o log de 3. São valores importantes, pessoal. A gente tem que saber esses valores. O log de 2, pessoal, ele é 0,3010. O log de 3 é 0,4771. Nós temos que saber esses dois valores. Então, se eu substituir esses valores ali, ó,
Olha, eu vou ter o seguinte, vou só escrever aqui para você entender direitinho. O log de 2, 0, 30, 10. O log de 13 dá 0, 47, 71. Certo? Desculpa, log de 3, né? Só apagar aqui, por favor. Estava falando do log de 3 ali, que é o 0, 47, 71. Aqui no caso, aqui nós temos o log de 13, certo? Que o exercício deu, que é 1,114. Se eu somar esses dois aqui, ó, eu vou ter um valor de, somando esses dois valores, eu vou ter um valor de 1,415. 415. Então, 301. Então, fica 1,415. Multiplicado por 10, galera, eu vou ter 14,15. Aqui, ó. Então, eu tenho que o log de x é igual a 14,15. O que a gente vai fazer agora? Aplicar a definição de logaritmo. Log de x na base 10 é igual a 14,15. Quer dizer que o x ele vai ser igual a 10 elevado a 14,15. Esse 10 elevado a 14,15, pessoal, ele está entre quais potências de 10? Ele está entre 10 elevado a 14 e 10 elevado a 15, a ordem de grandeza dele, certo? O 10 elevado a 14 é a mesma coisa que 100 vezes 10 elevado a 12. Ou seja, isso aqui representa 100 trilhões e esse aqui 1 quatrilhão. Então, resposta certa, letra E novamente. Beleza? Tranquilo? Ó, trabalha as propriedades de logaritmo, trabalha a análise combinatória, o princípio fundamental da contagem e trabalha a potência de 10. Certo? Um exercício bem abrangente aí, ó. Legalzinho esse exercício, né? Acho que da prova inteira, eu acho que esse aqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Vamos pro próximo aí, que o próximo também é bom. Simples. Olha lá. Exercício 4. Ó. A Liz quer construir um paralelepípedo reto retângulo de medida 60, 24 por 18, com a menor quantidade possível de cubos idênticos, cujas medidas são arestas números naturais. Então eu preciso de números naturais que somados, certo? Pode dar 60, 24 ou 18. Ou seja, eu quero um número natural que eu consiga dividir o 60, dividir o 24 e dividir o 18. O 2, por exemplo, eu consigo dividir o 60, consigo dividir o 24, consigo dividir o 18. Certo? Só que eu quero um divisor comum entre eles que seja o maior possível, porque eu quero uma quantidade pequena de cubo. Então eu preciso de uma aresta bem grande, certo? O maior possível. Então eu preciso de um máximo divisor comum. Olha, um exercício típico de MDC. Máximo divisor comum entre 60, 24 e 18. Tá aqui, é isso que ele quer. Certo? Para me fazer o máximo divisor comum, eu gosto de fazer o método das divisões sucessivas. Eu pego o número, divido pelo outro. Por exemplo, 60 dividido por 24 dá 2, 48, sobra 12. O resto, eu repito a divisão por ele. Jogo o resto para frente. 24 dividido por 12 dá 2 e sobra resto 0. Quando o resto dá 0, o último número que eu encontrei é o máximo divisor comum entre os dois números que eu peguei no começo. Divisão sucessiva você só faz de 2 em 2. O 18 que sobrou, você faz com o divisor comum entre 60 e 24, que deu 12. Então, olha lá, você pega o 18 com 12. Simplesinho, ó. Dá 1, 12 para 18 sobra 6. Pego o resto, jogo para frente. 12 por 6 dá 2, sobra resto 0. Deu resto 0, separou. Esse número aqui é o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum entre os três é o 6. Quer dizer que esse cubinho que ela vai escolher, ela tem que ter uma aresta 6. Quantos cubos ela vai precisar? Aí você vai pegar e dividir pelas dimensões do paralelepípedo. Ó, lá na dimensão 60, se você dividir por 6, vai dar 10 cubos.
Lá da dimensão 24, se eu dividir por 6, vai dar 4 cubos. E lá na dimensão 18, se eu dividir por 6, vai dar 3 cubos. Se eu multiplicar esses valores, eu vou ter um total de 120 cubos. Certo? Então eu tenho 10 por 4 por 3, a quantidade de cubos que eu tenho ali na largura, no comprimento e na altura. Certo? Multiplicando eu tenho um totalzinho de cubos. Exercício padrão de MDC. Beleza, galera? Vamos lá. Exercício 5. Para simplificar, suponha que a Terra é perfeitamente esférica e que a linha do Equador represente 40.000 quilômetros. O trajeto que sai do Polo Norte segue a linha do Equador, segue até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich, depois se desloca ao longo da linha do Equador até o meridiano de 45 graus leste e então retorna ao Polo Norte por esse meridiano, tem o comprimento total igual a quanto? Então, ele vai sair do Polo Norte, vai até a linha do Equador, anda sobre a linha do Equador, volta para o Polo Norte, certo? Para facilitar, vamos pegar ali, ó. Saio do Polo Norte, saio daqui de cima. Aí eu vou descer até a linha do Equador, seguindo pelo meridiano de Greenwich. Vou andar 45 graus para leste. Andei 45 graus leste. Cheguei num determinado meridiano e agora eu vou voltar para o Polo Norte. Eu vou fazer o caminho de volta para o Polo Norte. Então essa é a minha trajetória. Certo? Nós temos que saber o seguinte, pessoal. O meridiano, ele é uma volta completa na esfera, ou seja, ele é um círculo máximo, assim como é o Equador. Certo? Se eu andei em cima do meridiano do Polo Norte até o Equador, eu andei 1/4 desse meridiano. Então, eu posso falar que essa medida daqui para cá, ela representa 1/4 do círculo da circunferência total. 1/4 da circunferência total. Em cima do Equador, eu andei uma parte dessa circunferência. Essa parte dessa circunferência equivale ao ângulo de 45 graus. Pessoal, 45 graus representa 1/8 da circunferência toda. Lembra, 90 é 1/4. Então, 45 é 1/8. Então, esse trajeto aqui, ó, em cima do Equador, representa 1/8 de uma circunferência completa. Chegou nesse ponto, eu volto em cima do meridiano até o Polo Norte, ou seja, eu faço o mesmo caminho que eu comecei. Eu ando 1/4 da circunferência. Ou seja, então, eu vou andar 1/4 de círculo, depois eu ando 1/8 de círculo, depois eu ando voltando ali 1/4 de círculo novamente. Se eu somar tudo isso aqui, ó, se eu tirar o mínimo, eu vou ter aqui, ó, um total de 5/8 do círculo. Ou seja, 5/8 de um comprimento total de 40.000. Se eu simplificar isso aqui, ó, 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 5, então dei um comprimento total de 25.000. Letra C. Beleza, galera? Certo? Então, tranquilo. Deu para entender, ó. Em cima do meridiano eu dei 1/4 da circunferência, porque eu dei 90 graus do Polo Norte até o Equador. É o mesmo caminho que eu faço de volta, do Equador para o Polo Norte, em cima do meridiano. Em cima do Equador eu andei 45 graus, quer dizer que eu andei 1/8 do Equador. Certo? 1/8 da circunferência total. Somando as partes, eu vou ter 5/8 de uma circunferência, ou seja, como a circunferência total é 40.000, fica fácil fazer a continha. Mamão, né, esse exercício? Tranquilinho? Vamos para o próximo. Olha, um de análise combinatória agora, pessoal. Desculpa, de geometria analítica. Então, ele deu uma região achurada ali, ó, no eixo XY, né?
contida no origem, raio da circunferência 1, certo? O O representa o centro, a origem do sistema cartesiano. Note que o círculo tem raio 1, centro no O, certo? E todos os pontos do plano estão a distância de O menor ou igual a 1, certo? Ou seja, pessoal, eu quero saber ali no caso qual é a equação daquela região achurada. Eu tenho ali o seguinte, olha lá. Aqui eu sei que é 1. Aqui eu sei que é menos 1. Aqui eu sei que é menos 1. E aqui eu sei que é 1. Certo? Porque o raio aqui é um raio unitário. Essa circunferência, ela tem centro 0, 0 e raio igual a 1. Raio igual a 1. Quando eu quero saber a equação de circunferência, eu faço x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A e b são as coordenadas do centro, que é 0 e 0. E o raio é 1, 1 ao quadrado é 1. Então a equação dessa circunferência ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da circunferência. Certo? Bom, eu não quero os pontos que estejam em cima da circunferência, eu quero os pontos de dentro da circunferência. Então, os pontos que estão dentro da circunferência não são os pontos que eu vou jogar aqui e vai dar um resultado igual a 1. São os pontos que eu vou jogar aqui no x e y e vai dar um resultado menor ou igual a 1, que eu quero contar os pontos da superfície da circunferência também. Então, minha primeira região que eu vou colocar aqui, ó, vou colocar de uma corzinha diferente aqui. Minha primeira região é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Então, essa é a minha primeira parte. Beleza? Tranquilo. Fazendo isso, pessoal, eu tenho todos os pontos internos da circunferência. Só que eu não quero todos os pontos internos da circunferência, eu quero só os internos que estão nessa região. Ou seja, eu quero só os internos que estejam, olha, desse lado de cima dessa reta que eu vou chamar de reta R. Então, só os que estão desse lado da reta R. Então, para isso eu vou achar a equação dessa reta R. Para mim achar a equação dessa reta R, como eu tenho o ponto de interseção com o eixo X e tenho o ponto de interseção com o eixo Y, que eu chamo de ponto P e ponto Q, eu posso usar uma formulazinha que chama equação segmentária de reta. X sobre P mais Y sobre Q igual a 1. Olha, X dividido pelo ponto de interseção da reta com o eixo X. Y dividido pelo ponto de interseção da reta com o eixo Y. Isso é igual a 1. Pessoal, facinho aqui, ó, eu tenho a equação geral da reta. Está aqui a equação geral da reta. Menos x mais y menos 1 igual a 0. Tem aqui a equação da reta R. Belezinha. Equação da reta R. Essa reta R, se eu pegar todos os pontos da reta R e substituir no lugar do x e y, vai dar 0. Certo? Essa reta R aqui, ó, tem os pontos que estão em cima dela e tem os pontos que estão fora dela. Quando os pontos que estão fora dela, tem os pontos que estão nessa região de cima e tem os pontos que estão nessa região de baixo. Esses pontos, pessoal, têm características semelhantes. Os pontos que estão na região de baixo da reta, por exemplo, o ponto 0, 0 é um ponto que está nessa região de baixo da reta. Região de cima da reta, exemplo, um deles. Eu tenho o ponto aqui, por exemplo, ó, menos 1, 1. Beleza? Eu quero saber os pontos que estão nessa região aqui, ó, na região de cima da reta, que estão na mesma região do ponto 1. Se eu substituir aqui no lugar do x e do y o ponto menos 1, 1, com certeza não vai dar 0. Porque se desse 0, ele estaria em cima da reta. Certo?
O que vai acontecer? Menos 1, menos 1, mais 1, menos 1. Mais 1, aqui cancela, cancela. Isso daqui vai dar igual a 1. O 1, pessoal, ele é maior que 0. Isso quer dizer que todos os pontos que estão desse lado da reta aqui, ó, se eu substituir, vai dar valor maior que 0. Logo, os pontos que estão nessa região de baixo vai me dar valor menor que 0. Como eu quero os pontos que estão na parte de cima, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação da reta e colocar ela maior que 0. Então vai ficar menos x mais y menos 1. O que me interessa é o lado em que, substituindo aqui, me dê valores maiores que 0. Toda a região de cima, qualquer ponto que você pegar, jogado aqui vai dar valor maior que 0. Beleza? Como eu quero a reta também, ela me pertence, eu vou colocar maior ou igual a 0. Certo? Para dar certo lá na alternativa, como não está escrito nesse formato, olha, percebe ali que ficou, ó, o 1 ficou do outro lado. Então, como é que ficou lá então? Ficou y menos x maior ou igual. Esse 1 que está aqui vai para o outro lado, menos 1 passa para o outro lado, mais 1. Então, a região que eu quero é a interseção dessas duas regiões. Ó. Por isso que tem o ezinho, que representa interseção. Tem que estar nessa região e nessa região ao mesmo tempo. Ou seja, dentro do círculo, na parte de cima da reta. Beleza? Então, minha resposta aqui, ó, vai ser dentro do círculo, tá aqui, para a parte de cima da reta, maior que 1. Então, aqui vai ser letra C. Beleza? Se você entende de geometria analítica, você já fez exercícios desse formato, certo? De inequação, de cálculo de região, exercício moleza. Se você não fez exercício que envolve essa parte de região lá na geometria analítica, aí complica. Equação de reta aqui, por exemplo, eu dei um exemplo de achar a equação da reta por equação segmentária. Você podia ter usado aquela regrinha do ioiô mochochô, que a gente fala em sala de aula, ó, y menos y0, m, que multiplica x menos x0. Aí você precisaria do coeficiente angular, que é o m. Esse coeficiente angular você poderia fazer ΔY sobre ΔX, porque você tem dois pontos da reta. Ou você poderia apenas entender que isso aqui é um triângulo retângulo de catetos iguais. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Então você poderia também achar o m por tangente de 45, que é 1. Você chegaria na equação de reta do mesmo jeito. Beleza? O x0 e y0 é um ponto da reta. Você pode usar o ponto de interseção com o eixo y, que é o ponto 0, 1, ou o ponto de interseção com o eixo x, que é o ponto menos 1, 0. Beleza? Então vamos lá. Próximo aí que tem coisa para frente. Olha esse aqui agora. Um treinador de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação de seus treinos de arremesso à cesta. Cada jogadora recebe 5 pontos por arremesso acertado e perde 2 pontos por arremesso errado. Ao fim de 50 arremessos, pontuação dela é 124 pontos. Pessoal, exercício básico aí de sisteminha, certo? Duas equações, duas variáveis. Então você tem quantidade de acertos, quantidade de erros. Então, para cada acerto, ela ganha 5 pontos. Então, vou colocar 5 vezes o acerto. Para cada erro, ela perde 2 pontos. Então, vou colocar 2E. Pontuação total, 124. Total de acertos mais erros, 50. Ó, sisteminha básico. O que eu vou fazer? Fazer pelo método da soma, né? Eu posso pegar aqui, ó, multiplicar, por exemplo, a de baixo por 2, né? Posso multiplicar a equação de baixo por 2 e somar o resultado com a de cima, porque vai cancelar o E. Aí eu vou ter aqui um total, ó, de 7A igual a 100 mais 124, vai dar 224. Portanto, aqui, ó, eu vou ter minha quantidade de acerto igual a 32. Logo,
quantidade de erros, 18. Certo? Que a soma tem que dar 50. Como ele quer saber a diferença entre a quantidade de arremessos acertados para arremessos errados, subtrai-se os dois, você vai ter um total de 14. Beleza? Letra B. Sem problemas? Tranquilo? Vamos para o próximo. Olha, esse exercício aqui, pessoal, não tem necessidade de ler os quadrinhos aí, mas botou o quadrinho ali com algumas historinhas sobre números primos, né? E ele quer saber das afirmativas aí, o que é correto afirmar sobre os números primos. Letra A, todos os números primos são ímpares. Não, o 2 é o número primo par. Existem no máximo 7 trilhões de números primos? Não tem como considerar o máximo, pessoal. O conjunto dos números é infinito. Então, números primos também é uma quantidade infinita, não dá para definir. Todo número primo tem a forma 2n menos 1, ou mais 1, quer dizer? Não, pessoal. Imagina que esse n fosse 3. 2 elevado à terceira seria 9. Menos 1 dá, mais 1 dá 10. 10 não é primo. Então não tem jeito, certo? Nem mais 1, nem menos 1, não tem jeito. Não existe forma para número primo. Entre 24 e 36, existem somente 2 números primos? Pessoal, depois do 24, eu tenho como número primo quais valores? Eu tenho o 29, que é o número primo. Depois eu tenho o 31, que é o número primo. O próximo, pessoal, já vai vir depois do 36, que vai ser o 37, que é o outro número primo, já é maior. Então, entre 24 e 36, só existe esses 2 números primos. Então, minha resposta correta é a letra D. O 143 aí, pessoal, se você for fazendo divisões aí, você vai perceber que ele é 11 vezes 13. Então, ele não é número primo. O que é o número primo? Número primo é aquele número que admite, número primo, é um número que admite 4 divisores inteiros. Exatamente 4 divisores inteiros. Exemplo. Olha, o 2. Por que o 2 é primo? Quais são os divisores do 2? Os divisores do 2 é o mais ou menos 1 e o mais ou menos 2. Então, ele tem 4 divisores inteiros. 1 é primo? Não. Por quê? Quais são os divisores do 1? Mais ou menos 1. Só tem 2 divisores inteiros. Para ser número primo, tem que ter 4 divisores inteiros. Mais ou menos 1 e mais ou menos ele mesmo. Certo? Então, essa é a definição correta de número primo. Então, no caso aí, letra D. Faço também esse exercício, hein? Moleza. Olha outro exercício aqui que também que é muito tranquilo, galera. Não podia errar também de forma alguma. Ele tem que ser rápido a resolução dele. A figura ilustra graficamente uma região de um bairro com suas ruas ortogonais entre si. X indica o condomínio residencial e Y um parque. 3 moradores realizam caminhos diferentes para chegar ao ponto Y, partindo de X, ilustrado com cores diferentes. A, B e C representam as distâncias percorridas por esses moradores nesses caminhos. O que a gente pode falar a respeito dessa distância? Pessoal, teria que ser nítido, tem que bater o olho e já tinha que enxergar. Ó. Se eu estou saindo de X, estou um quadriculado aqui, ó, saindo do X, indo para Y. Se eu fizesse trajeto andando apenas para leste e sul, ou seja, direita e esquerda e para baixo, só usasse caminho para direita e para baixo. Olha, o B está fazendo isso. O C também. Ó. Só opções direita e para baixo. Certo? Os caminhos são iguais. Qualquer trajeto que eu pegar ó, andando para direita e para baixo, se eu começar a fazer uma escadinha aqui, ó, e somar a quantidade de quadradinhos que eu vou andar, vai dar a mesma quantidade do B, a mesma quantidade do C. Então, a distância percorrida por B e C são iguais. Isso teria que ser automático. Bater o olho aqui e já saber como você está andando apenas no sentido direito e para baixo,
certo? De x para y num quadriculado, qualquer caminho que você escolher vai dar a mesma quantidade de quarteirões. O A, obviamente, como ele subiu para depois descer, vai ser um caminho maior, pessoal. Então, o caminho B igual ao caminho C, que é com certeza menor que o caminho A. Letra B, sem muita enrolação, certo? Tranquilo. Vamos lá. Tem um exercício desse, pessoal, de análise combinatória. Por que eu sei que é as mesmas distâncias? Porque a análise combinatória, o cara pede lá, ó, saindo de x e indo para y, qual a quantidade de andando apenas para a direita e para baixo, qual é a quantidade de caminhos diferentes que a gente pode fazer? Eu posso fazer vários caminhos diferentes, certo? E todos eles com a mesma quantidade de quarteirões, certo? Eu colocando aqui como sul e leste, por exemplo, ó, eu tenho caminhos para o leste, ó, opções para leste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caminhos para o sul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 opções para o sul, 10 opções para o leste. Então é como se eu estivesse apenas permutando essas letras, essas 16 letras. Então, se eu fosse procurar a quantidade de caminhos diferentes de x para y, seguindo apenas para leste e para sul, usando só as opções leste e sul, é como se eu estivesse fazendo uma permutação dessas 6 letras. Seria uma permutação de 16 letras, né? Com repetição de uma 6 vezes, de outra 10 vezes. Uma permutação com repetição. Beleza? Por isso que eu sei que os caminhos são iguais, porque eu já fiz vários exercícios de análise combinatória que falava desse assunto. Beleza? Bora. Uma coisinha vai levando a outra, né, galera? Olha outro exercício aqui, um exercício 10 de geometria plana. Olha um exercício também bem padrão, viu, pessoal? Bem padrão mesmo. Ó, um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de triângulo retângulo, com catetos 12 e 35. Beleza? Tá aí o triângulo retângulo, 12 por 35. Então vamos pegar aqui, ó. Desculpa, esse pedacinho aqui vai ser 12, esse pedacinho aqui vai ser 35, certo? Bom, o que o exercício está querendo aqui, ó? A partir dessa peça, precisa se extrair o maior quadrado possível. Então vamos extrair o maior quadrado possível dentro dessa peça, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincide com o ângulo reto do triângulo, nesse cantinho aqui, ó. Quer dizer que um lado do quadrado vai estar em cima do cateto 12 e o outro lado do quadrado vai estar em cima do cateto 35. Não tem jeito. Então o quadrado vai estar aqui assim, mais ou menos, ó. Esse lado do quadrado eu não conheço. Eu sei que aqui é L. Eu sei que aqui é L. O lado do quadrado. A medida do lado desse quadrado desejado vai ser igual a quanto? Está mais próximo de qual valor? Certo? Ele quer saber o maior quadrado possível. Esse quadrado tem que ser do maior tamanho possível. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Semelhança de triângulo. Ó, eu tenho vários triângulos retângulos aqui, ó. Esse triângulo aqui que está fácil da gente enxergar, ó, ele tem um cateto L e tem um cateto aqui de baixo que é 35 menos L. Esse aqui é 12 menos L aqui, ó. 12 menos L. E base L. E tem o triângulo retângulo grande que é 12 por 35. Então eu posso fazer razão de semelhança. Eu posso pegar lá a altura do triângulo menor. Vamos usar esse triângulo aqui, ó. Esse aqui com o triângulo grande. Então vai ficar L está para 12, assim como 35 menos L está para 35. Esse está para esse, base está para base. Certo? Aqui, ó, como não dá para simplificar, eu vou ter que multiplicar cruzado. Então vai ficar 35L igual a 12, que multiplica 35, menos 12L. Certo? Vou pegar esse 12 e passar para o outro lado ali, ó. Vai dar 47, né? Então vai ficar aqui, ele vai vir positivo, né? Tá aqui negativo, vai passar para o outro lado positivo. Vai ficar 47L igual a 12 vezes 35. Certo? Aqui, como não tem como a gente simplificar nada aqui, né, galera?
Não cabe, no caso, nenhum caso de simplificação. Então, no caso, eu vou ter que pegar e fazer a continha aqui, ó. Eu vou ter que fazer o 12 vezes 35, que isso aqui vai dar 350 mais 70, vai dar 420. Dividido por 47, certo? Se fosse 470, seria 10. Então, é um valor menor que 10, certo? Dá um valor com certeza menor que 10. Para ser 9, certo? 9 vezes 47 vai dar 360 mais 63, vai dar 417, 400 e alguma coisa. Vai dar menor do que, vai dar maior que 9 esse aqui então. Então, vai dar um valor entre 9 e 9,5, certo? Bem mais próximo do 9, certo? Se a gente vai fazer a divisão correta aqui, ó, isso aqui vai dar um valor bem mais próximo do 9 aí. Beleza? Tranquilo, galera? Depois você faz a conta aí pra você ver, dá 9, alguma coisinha aí. Beleza? Então vamos lá para o próximo. 11, terminando aí, galera. 3 triângulos equiláteros e 2 quadrados formam uma figura plana, formada por 2 quadrados e 3 triângulos. Seus centros são vértices de um pentágono irregular, que está destacado na figura. T é a área de cada um dos triângulos e Q é a área de cada um dos quadrados. A área desse pentágono é igual a quanto? Quer saber a área dessa figura mais escura, central aqui, ó. Sendo T a área do triângulo e Q a área do quadrado. Então, em relação à área do quadrado do triângulo. Pessoal, dá para ver que essa área escura aqui, ó, como isso aqui é o centro do quadrado, isso aqui representa 1/4 do quadrado. Isso aqui tá fácil da gente ver, ó. Isso aqui representa 1/4 da área do quadrado. Isso aqui também representa 1/4 da área do quadrado. Como eu vi que isso aqui representa 1/4 da área do quadrado, eu tenho que pensar que essas outras medidas aqui representam uma parte do triângulo. Não é difícil da gente entender, ó, que se eu seguir para cá, eu vou ter 3 figuras iguais aqui, ó. Então quer dizer que isso aqui representa 1/3 do triângulo, ó. Olha, 1/3 do triângulo, sem ter que fazer muita conta, 1/3 do triângulo. Então eu tenho aqui, ó, 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Eu tenho um triângulo inteiro. Beleza. Tem 1/4 do quadrado mais 1/4 do quadrado. Então eu tenho metade do quadrado. Então eu tenho um triângulo inteiro e meio quadrado. Um triângulo inteiro, meio quadrado. Moleza. Fácil, né, galera? Olha o outro aqui, ó, de porcentagem. Um comerciante adotou a forma de pagamento uma máquina de cartões cuja operadora cobra 6% do valor da venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor a cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços, seja de todos os produtos da loja, seja P o valor da mercadoria antes da dotação da máquina e ver o novo valor. Ele quer saber qual vai ser esse novo valor. Pessoal, o que tem que acontecer? Esse novo valor, que é o valor V, ele vai ter que ser aplicado nele um desconto de 6%, vai ter que ser aplicado um desconto de 6% nele para dar o valor anterior. Descontar, ó, dar um desconto de 6% é a mesma coisa que multiplicar por 0,94%. Porque multiplicar por 0,94 é calcular 94%, é 94 sobre 100. Se eu calculo 94% de um valor, eu estou desprezando 6% desse valor. Então, ó, se eu pegar o valor de venda, multiplicar por 0,94, eu estou dando desconto de 6%. E quando eu dou esse desconto de 6%, eu tenho que cair no valor do preço antigo, que é o valor P. Então, esse valor meu V, ele vai ter que ser o valor P dividido por 0,94. Aí eu vou ter um valor que, descontado de 6%, vai cair no valor antigo P. Letra D. Exercício de porcentagem simples, pessoal. Certo? Ora, calcular 6%.
é multiplicar por 0,06. Aumentar de 6% é multiplicar por 1,06. Dar um desconto de 6% é calcular 94%, o que sobrou. Então, 0,94. Regrinha básica aqui, ó. Certo? Sempre que quer dar aumento, 1 vírgula o aumento. Quer dar o desconto, você despreza esse valor, calcula o que sobra. Quer calcular a porcentagem, 0, a porcentagem que você quer calcular. Beleza? Lembrando que 0,6 é 60%, hein, moçada? Então 6% é 0,06. Tranquilo? Vamos para o último aí, ó. Exercício em geometria plana, ó. Na figura, os segmentos AE e DE são paralelos entre si e perpendiculares ao segmento CD, desculpa. Ó, segmento CD. Só para falar que esse ângulo D e esse ângulo C são ângulos de 90 graus, segmentos paralelos, certo? B pertence ao segmento AC, F é um ponto médio do segmento AB, então esse valor é igual a esse, então aqui é um ponto médio. ABE é um triângulo equilátero, além disso BC vale 10, deu o valor 10, e o segmento AE vale 6, aqui vale 6. Se é um triângulo equilátero, aqui também vale 6, aqui também vale 6, então aqui é 3, aqui é 3. Beleza. A medida do segmento DF, ó, segmento D, cadê o D? DF. Ele quer saber esse segmento DF. Pessoal, esse segmento DF aqui é uma hipotenusa, né? Desse triângulo retângulo. Beleza. Esse triângulo retângulo eu tenho aqui, ó, esse cateto que vale 13. Esse cateto CD que eu não conheço, mas eu sei que esse cateto CD, ele é exatamente a altura desse triângulo equilátero, ó. A altura do triângulo equilátero é igual a essa altura aqui, ó. Então eu consigo descobrir isso aqui. Tem uma fórmula para a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. É fácil de identificação isso aqui. 6 raiz de 3 sobre 2. Quer dizer que a altura do triângulo equilátero vai ser 3 raiz de 3. Então eu tenho os dois catetos. Aqui é 13, aqui é 3 raiz de 3. E eu quero saber a hipotenusa. Pessoal, só fazer Pitágoras, né, galera? X ao quadrado é igual ao 13 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Ó, nossa continha aqui, ó. O 13 ao quadrado dá 169. 3 elevado ao quadrado aqui, né? Aparecendo um 3 aqui. Ó, 9 vezes 3, isso aqui vai dar 27. Na hora que eu somo esses dois aqui, pessoal, vai dar 196, que a raiz é 14, ó. Exercício fácil, com os valores redondinhos, bem básico. Beleza, galera? Espero que vocês tenham aproveitado, então. Qualquer dúvida, manda recadinho para mim, que eu pego e explico para vocês em particular. Beleza? No próximo videozinho, depois eu vou fazer a resolução da prova da Unesp. Então aí fica aí a dica pro próximo aí depois. Eu aviso vocês. Certinho, galera? Abraço para vocês. Fica com Deus.